Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos, mesmo um pouco distantes, para podermos pensar na palavra do nosso Deus. Hoje pela manhã, na minha devocional, no meu tempo de oração, Deus trouxe ao meu coração o texto de Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 31, o cântico de vitória. Ou, dependendo da versão, nos fala das provas, da certeza que nós temos do amor de Deus. A palavra do Senhor assim nos diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo quando eu me converti, eu recebi de alguns irmãos, especificamente do irmão Adriano Albieri e do Fabiano Albieri, um pequeno banner que trazia exatamente o slogan daquilo que eu quero falar hoje. Este banner estava escrito assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós. A frase "se Deus é por nós", nós podemos enxergá-la como um resumo de tudo aquilo que o apóstolo Paulo vinha tratando com a comunidade de Roma. Foi um texto consolador para aqueles tempos de medo e de insegurança. A comunidade em Roma já começava a ser perseguida. Se as adversidades forem grandes, nós não podemos esquecer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, diante da solidão e da crueldade da vida, não se esqueça, Deus, Ele é por você. Diante das dores, não se esqueça, Deus é por você. Diante das situações imprevistas e difíceis, não se esqueça, Deus é por você. Mas será que podemos aplicar isso em todos os aspectos da nossa vida? Eu acredito que sim, meus amados irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo tinha certeza absoluta disso. Por quê? Porque anteriormente ele vai falar de uma nova relação que foi estabelecida entre Deus e o homem, entre Deus e aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Paulo vai dizer que foram adotados como filhos, já não são mais, estão debaixo da lei da escravidão, mas agora foram libertos ou têm a liberdade em Cristo Jesus, e o temor, o medo, não é algo mais que encontra lugar em seus corações. E ele vai apontar alguns motivos aqui a respeito desta ideia. Se Deus é por nós, que nos traz uma segurança libertadora ao coração. Então Paulo vai dizer o seguinte: Deus é por nós. Olha, Deus Pai é por nós, porque Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. O Filho é por nós, porque Ele intercede por nós. O Espírito Santo é por nós, porque Ele intercede por nós. Deus é por nós em sua pessoa e em sua providência, e todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então,
se Deus é por nós, não precisamos temer. Se Deus é por nós, devemos começar cada dia cientes de que Ele é por nós. Não há nada a temer, pois o Pai amoroso deseja o melhor para as nossas vidas. Jeremias, capítulo de número 29, verso 11, o profeta vai dizer que Deus, Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, nós podemos aplicar este texto para a nossa vida. Deus é por nós. Além disso, o apóstolo Paulo vai colocar o seguinte: Cristo morreu por nós. Vemos aqui uma argumentação que traz alento ao nosso coração. Se quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós, se quando éramos pecadores, Deus deu o melhor que Ele tinha, que Ele possuía por nós, e agora que nós somos filhos de Deus, Ele vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Jesus empregou esta mesma argumentação lá em Mateus capítulo 6, dizendo que Deus cuida dos pássaros, que Deus cuida dos lírios do campo, e que Deus, Ele também cuida daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Então, certamente, meu querido, Deus cuidará de você. Por quê? Porque Ele já deu o melhor que ele possuía. Ele já deu o melhor que havia nos céus, na terra. Ele já deu o melhor que havia no universo. Ele deu o seu próprio Filho. E Paulo vai dizer mais. Paulo vai dizer que Deus nos justificou. Sabe o que significa isto? Significa que nós somos declarados justos diante de Deus. Nós somos declarados justos diante do tribunal celestial. O diabo, ele quer nos acusar. Lá no texto de Apocalipse, capítulo de número 12, verso 10, diz que Satanás sabe que o seu tempo está próximo. Satanás sabe que o seu tempo está terminando. E ele desceu à terra para acusar os escolhidos de Deus, para acusar os eleitos de Deus, para acusar a igreja do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos justos diante de Deus pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus. Podemos experimentar então paz dentro do nosso coração, tendo esta confiança, tendo a confiança de que nós fomos declarados justos diante de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Isso, meu amado irmão, minha amada irmã, é algo imutável. É algo imutável. Nossas experiências com Cristo, elas mudam a cada dia, mas a justificação é sempre a mesma, porque ela é garantida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Podemos nos acusar a nós mesmos, podemos ser acusados por outras pessoas, podemos ser acusados pelo inimigo das nossas almas, mas a palavra de Deus vai nos dizer que Deus jamais nos acusa, porque Jesus pagou o castigo e nós estamos seguros nele. Os eleitos de Deus sentem segurança, coragem, força diante dos perigos e das ameaças. Sabe por quê? Porque Cristo intercede por nós. Está lá no verso 34. Segurança do que crê em Cristo está fundamentada na intercessão de Cristo. Cristo é o nosso intercessor no céu e o Espírito Santo é o nosso intercessor na terra. Versículos 26 e 27 do capítulo que estamos considerando. O mesmo Salvador que morreu por nós é aquele que intercede por nós nos céus. Versículo 34 vai dizer: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Através dele, nós podemos nos achegar ao trono da graça para recebermos graça e misericórdia em tempo oportuno. Jesus Cristo é o nosso advogado, é aquele que nos defende diante de Deus, é aquele que perdoa os nossos pecados,
é aquele que restaura a nossa relação de comunhão com o Senhor. Essa intercessão significa que Cristo está diante de Deus, vivendo para sempre, e Cristo, Ele nos defende. Olha o que diz o autor de Hebreus, capítulo 7, verso 25. Ele vive, aleluia. E o autor de Hebreus diz: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo vive, então nós podemos estar confiados na sua intercessão por nós, na orientação que Ele nos dá. Nós podemos estar confiados que Ele nos defende, nós podemos estar confiados que Ele nos perdoa, nós podemos estar confiados na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele orou pelos discípulos quando estava aqui, Ele orou pela igreja que haveria de ser formada, João capítulo 17, Ele recebeu as pessoas que vinham até Ele com os seus corações machucados, feridos, precisando de uma palavra, precisando de uma orientação, precisando de um auxílio. Lembra-se de Pedro? Pedro, ele pecou contra o Senhor. A palavra vai nos dizer que Pedro, ele negou a Cristo, mas Cristo, como intercessor, após a ressurreição, foi em busca de Pedro, foi até Pedro, restaurou a comunhão de Pedro com o Pai, restaurou a vida de Pedro e deu a ele uma missão a ser realizada, a ser cumprida. Deus, Ele continua olhando por nós, o Senhor Jesus Cristo continua rogando por nós, para que a nossa relação com o Pai seja uma relação saudável. O Senhor Jesus Cristo, Ele intercede por você diante de Deus. Confie nisso. E outra ideia que o texto vai nos apresentar, o texto vai dizer que Deus, Ele nos ama. O texto vai dizer que Cristo, Ele nos ama. Olha só o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Cristo, Ele nos ama. Mas Paulo, ele não quer iludir ninguém. Existem consequências que a pessoa cristã, que o crente enfrenta para poder viver o projeto de Deus. Observe no verso 35, segmento do verso diz: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Observe o que o texto diz, que o crente, aquele que quer viver o projeto de Deus, ele está num grande campo de batalha, mas ele precisa estar neste campo de batalha, o campo das tribulações, da angústia, da perseguição, da escassez, do perigo e até mesmo da morte, porque nos fala da espada, com um senso, com uma consciência e uma atitude de alguém que é vitorioso. Em tudo isso, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não se trata, meus amados irmãos, amada igreja, de aguardar uma vitória futura, de aguardar uma vitória somente no porvir. Não, de forma nenhuma. É uma vitória que nos é dada nos conflitos que nós temos aqui sobre a face da terra. É uma vitória que nos é dada em meio às tribulações. Vamos vencer todas as batalhas? Não. Às vezes sairemos feridos de algumas, às vezes sairemos machucados, às vezes perderemos algumas batalhas, mas nós precisamos ter a consciência, a atitude de vitoriosos e não ficarmos andando de cabeça baixa,
não ficarmos andando com espírito de derrota. Pelo contrário, devemos olhar para o amor que Deus tem por nós. Devemos olhar para a vitória que Cristo ganhou na cruz por cada um de nós. Devemos olhar que Cristo venceu os principados e as potestades. Devemos olhar para a vitória de Cristo e assim vivermos uma vida vitoriosa. E se as tribulações, as angústias, se as forças do mal elas ainda operam, o tempo delas é um tempo limitado, porque a nós é garantida a vitória eterna. Deus nos protege das dificuldades, isso é uma verdade. Na vida nós vamos enfrentar dificuldades, porque nós precisamos aprender através das dificuldades o caminho para o crescimento espiritual. Muitas vezes Deus permite uma dificuldade na nossa vida, uma provação na nossa vida, e Ele vai usar aquilo para o nosso crescimento, Ele vai usar aquilo para o nosso bem. Mas nós precisamos olhar e ver que Cristo venceu tudo, que Cristo venceu por nós, e confiados neste amor que Deus tem por nós, nós vamos prosseguir firmes. Paulo, ele vai concluir da seguinte maneira: nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para muitos cristãos, ainda hoje, a posição diante das contrariedades, ela é um pouco confusa. Conflitos e calamidades da vida não encontram lugar nem sentido na fé de algumas pessoas que vivem uma teologia triunfalista, como se Deus tivesse a obrigação de recompensar com proteção a vida tranquila daqueles que procuram ser disciplinados em sua fidelidade ao Senhor. Deus não tem obrigação conosco. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos ama, porque faz parte do seu caráter, mas Ele não tem nenhuma obrigação conosco. Paul Tillich fala-nos de como isso pode ser entendido. Paul Tillich escreveu o seguinte a respeito das experiências dolorosas. Ele diz: a providência divina não é certamente uma vaga promessa de que com a ajuda de Deus tudo sempre acabará bem. Não é bem assim. São muitas as coisas que não acabam bem. A providência divina também não diz que devemos sempre conservar a esperança em todas as circunstâncias. Há circunstâncias na vida em que não há mais esperança alguma. Pelo contrário, o conteúdo da fé na providência divina quando a morte for abundante, como agora, quando a crueldade imperar entre as nações e os indivíduos, como agora, quando os presídios e os becos de todas as partes do mundo estiverem repletos de corrupção moral e financeira, como agora, quando a fome, a perseguição e a discriminação empurrarem milhões de um lugar para o outro, como agora, podemos proclamar que neste momento, precisamente neste momento, nenhum desses horrores pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é somente neste sentido que podemos dizer que as coisas cooperam para o bem. A fé na divina providência diz-nos que nada e nem ninguém poderá impedir-nos de realizar aquilo que determinou nossa existência. Lembre-se, a vida nunca está pronta. Cada dia se abrem e se fecham possibilidades e oportunidades. Se isso é bom ou se não é bom, só o futuro dirá. Mas é bom saber que o futuro não pertence ao acaso. É bom saber que o futuro pertence a Deus. Por isso, por ti, ó alma abatida, o Senhor lutará. O teu caminho Ele preparará através da escuridão, das provações, das tribulações e das lutas. Você não precisa temer o passado, o presente ou o futuro.
pois a coisa mais importante, o fato maior é que Ele já fez acontecer através de Jesus. Ele redimiu a tua vida, por isso Ele não te deixará perecer eternamente. Sua vida está segura nas mãos de Deus. Sua vida está segura por causa do amor de Jesus. Sua vida está segura por causa das promessas que Cristo fez, que Deus fez para você e que as cumpriu cabalmente na pessoa de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Que diremos, pois, a todas essas coisas que estão acontecendo? Diremos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que a tua palavra que foi explanada agora possa encontrar solo fértil em cada coração e que nos momentos de tribulação, de lutas, possamos trazer à nossa memória que o Senhor é por nós. Possamos trazer à nossa memória que Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Possamos trazer à nossa memória que Cristo Jesus ressuscitou e intercede por nós. Possamos trazer à nossa memória que a nossa provisão está no Senhor. Possamos trazer à nossa memória que nada, absolutamente nada, neste mundo ou fora dele, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa, Deus, a nossa semana. Guarda-nos debaixo do teu amor. Que a graça do Senhor Jesus alcance cada coração e que o Espírito do Senhor esteja trazendo consolo a cada alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém.